Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Kátia, que trabalha na Queensbury, é especialista em navio. Ela já viajou pouco de navio, né? Quantos navios? Mais de 20. Ela veio aqui dar algumas dicas pra gente, que todo mundo fica em dúvida antes de fazer um cruzeiro. Então, eu vou te fazendo algumas perguntas. Ótimo. E você vai me respondendo. Muitas pessoas não sabem que o navio tem vários turnos de refeição pro jantar. Isso Como mesmo. que funciona isso? Normalmente tem o primeiro turno, que é por volta das 6h30. E o segundo turno, por volta das 8h30. O brasileiro sempre gosta do segundo turno. E o europeu sempre do primeiro turno. Então, o que não pode esquecer? Quando você fizer a reserva do seu navio, você já tem que pedir o turno que você Já quer pede jantar. o segundo turno. Brasileiro segundo. Exatamente. Uma outra coisa, as pessoas ficam em dúvida. Na hora que eu paro nos portos, como que eu desembarco? Como é a organização? Se o navio tem 5.000 passageiros, como que é isso? A parada nos portos, ela é rápida. O navio encosta. Existe uma questão alfandegária que é feita. Então, depois que ele parou, demora 1 hora para liberação dos passageiros. E é muito tranquilo, porque ele pode descer daquele determinado horário até o horário de saída. Então, nem todo mundo sai junto. Feita uma fila, assim, quando os cruzeiros são muito grandes. Mas quando os cruzeiros são menores, não tem quase E aí ninguém. eles acabam fazendo pelos decks, né? Então, deck 1 e 2 podem descer, sei lá, 9 horas. Deck 3 e 4, tem uma coisa assim também, né? Isso é só Por no cores. desembarque. No desembarque. No desembarque é muito organizado. Por cores e por deck. Então, o deck 5, a cor é azul. Deck 6, a cor é verde. O azul sai às 9h30 e o verde sai às 10 horas. Entendi. É bem organizado com relação a isso. E tem uma outra coisa, por exemplo, quando eu vou fazer os passeios, eles se organizam de uma maneira que o passageiro não tem aquele tumulto na hora de descer e de repente embarcar no ferry pro passeio. Então, o que você acha? Que é muito melhor a pessoa fazer os passeios que o cruzeiro tá oferecendo ou ele contratar os próprios passeios? Eu gosto sempre de contratar a excursão do navio, porque ele tem aquele horário pré-determinado, a empresa que trabalham tem sempre um certificado. E você tem a garantia de voltar na hora certa, né? Você tem a garantia Antes de do voltar navio na sair. hora certa, porque se perder o navio só no próximo porto. Eu já quase perdi o navio quando eu tava na Grécia. A gente chegou em Santorini, que Santorini tem 2 alternativas pra Sim. subir: o teleférico ou o burrinho. Isso. Então a gente subiu no teleférico, nós saímos, fizemos um passeio de lancha. Quando a gente voltou, o teleférico tinha uma fila enorme pra descer. Eu olhei pro meu marido, olhei pras crianças, falei, gente, não vai dar tempo, a fila não andava. Nós saímos correndo, todo aquele caminho que os burrinhos fazem, a gente desceu correndo. Quando chegou lá embaixo, meu marido olhou pra mim e falou, eu tô com hipoglicemia. Aí eu falei, agora você tá passando mal? Comprei um refrigerante pra ele, a gente pegou o último barquinho pro navio. Uma outra coisa que as pessoas têm dúvida é sobre a noite do capitão. Qual a formalidade? É obrigatório? Não é obrigatório? Como que funciona isso? Normalmente um cruzeiro de 7 noites tem 2 noites formais. Uma é a noite do capitão e outra é a noite de gala. As 2 noites são formais e eles pedem para os homens traje social completo e para as mulheres pede um vestido arrumado, um casual elegante. O que isso significa? Um vestido bem cortado, um bom tecido e para os homens, terno e gravata. Terno e gravata. E se a pessoa não quiser, eu não quero levar terno? Tem as opções dos outros restaurantes. Exatamente. Você pode ir para outros restaurantes que não exijam essa formalidade. Não é que é uma coisa super obrigatória. Não é super obrigatório. Mas nós, mulheres, adoramos um brilho, né? Então, aquele vestidinho de paetê que você tem, não dá pra usar em lugar nenhum, pode levar pro navio que vai ficar linda. Brilho é no navio Brilho é no mesmo. navio. Normalmente, os navios têm tudo incluso, né? Café, almoço, jantar e ainda tem aquele restaurante 24 horas. Sim. Mas e as bebidas? Como que funciona? Alguns navios incluem bebidas, ou você pode comprar um pacote de bebidas, e outros navios não incluem e você paga a consumo. Então, gente, quando você olha o preço do navio, sempre pensa que tá tudo incluso. E aí, perguntando, eu resolvi fazer meu cruzeiro, como que eu escolho a minha cabine? As cabines vão de cabines internas, externas com varanda e até mesmo as suítes. O que é interna? Interna, assim, eu já fico imaginando uma coisa claustrofóbica. Não, muita gente também pensa que é abaixo do nível do mar. A gente não tem mais isso, os navios não tem mais isso. As cabines são internas, são acima do nível do mar, elas só não tem uma janela, elas são todas fechadas. Então você não tem vista pro mar. Ainda assim, tem aqueles navios que tem aquela que é interna, mas tem a janelinha pra rua no meio, né? Sim, tem alguns navios que tem cabines internas com vista pra promenade, que é a rua dentro do navio, nos cruzeiros da Royal, e alguns até com vista pro Central Park, que tem um navio que tem uma recriação do Central Park, e você até consegue ouvir
dos passarinhos. Olha, que legal. Bem interessante. E aí, normalmente, quem pode te ajudar? Ah, é melhor ficar no meio, é melhor ficar na ponta, o que balança menos. Ainda tem isso ou não? Na verdade, não. Hoje em dia, a tecnologia de estabilizadores dos navios está muito avançada. Então, dificilmente o navio vai balançar a ponto de você se sentir muito mal. A gente escolhe sempre a cabine no meio do navio por uma questão até de mobilidade. Porque você está no meio, você consegue ir para as pontas. E uma outra coisa, por exemplo, eu vou embarcar para uma viagem na Ásia. E daí eu vou fazer Japão, China, Indonésia. E quando eu chegar nos portos, eu tenho dólar, por exemplo. Aonde eu troco esse dinheiro? Todos os cruzeiros têm a moeda a bordo como dólares. E a hora que você desembarca, você pode fazer o câmbio na cidade que você está desembarcando? Sim. O câmbio de dentro do navio é muito mais alto do que o câmbio de fora do navio. E eles só trocam se for dólares ou euros. Outra moeda é sempre feita localmente. E se eu passar mal dentro do navio? É importante ter sempre o seu seguro viagem junto com você, mas eu entendo que com certeza o navio tem que ter uma estrutura para atender se alguém passar mal lá dentro. Como que funciona? O navio tem um centro médico, tem médicos a bordo, independente do horário. Primeiro o atendimento é feito no centro médico e, se necessário, é encaminhado para o hospital da próxima parada, por exemplo. Normalmente o que acontece são problemas simples, como dor de cabeça, enjoo. Isso é fácil de resolver. Se tiver um problema mais sério, um problema cardíaco, é levado para o hospital da próxima parada. Então não precisa se preocupar que você tem toda a estrutura dentro do navio, com certeza. Uma outra coisa que eu tava aqui pensando, normalmente o navio tem aquele problema de cabine compacta, enxuta, que você não pode levar um monte de mala porque não cabe. Como que funciona isso? Na verdade, é limitada uma mala por passageiro, mas se o passageiro levar mais malas, ele vai poder embarcar. O problema é que não tem onde colocar na cabine. Algumas cabines têm embaixo da cama vazado, que você pode colocar, mas dependendo da altura da sua mala, pode até não caber. Então eu aconselho a levar uma mala, uma boa mala, boas opções de roupa de cruzeiro e se divertir. E se você tá pensando, meu Deus, como é que eu faço uma mala? Por onde eu começo? Eu dei dicas fundamentais num vídeo que eu fiz com a Mariana Assad aqui no canal, ensinando ela a fazer a mala. Não sei se ela aprendeu, né? Mas eu tentei ensinar. Essa necessaire não é qualquer necessaire. Dentro dela, eu tenho. Se você aí que tá assistindo esse vídeo tem alguma dúvida ou a gente esqueceu de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder pra vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, mandar todos os comentários aqui, compartilhar com todos os seus amigos. E até a próxima. Tchau. Beijo!